Fala, meus queridos alunos, alunos mais queridos do Brasil, tudo bem com vocês? Eu vou arrumar aqui, peraí, isso, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Olha só, nós vamos começar essa semana a aula do dia 25, né, que no caso foi segunda-feira, até o dia 29, porém, vocês podem me entregar a avaliação até o dia 3, quarta-feira da outra semana, tudo bem? Legal. Eu vou corrigir a avaliação da semana passada. Então vamos lá. Eu perguntei lá na nossa avaliação quem criou a capoeira. A maioria de vocês acertou. Porém, algumas pessoas responderam errado. Algumas pessoas responderam que foram os portugueses e outras responderam que foi Zumbi dos Palmares. Então vocês têm que prestar bastante atenção. Se tiver dúvida, assiste o vídeo da aula anterior de novo, para que vocês não fiquem com essa dúvida, tá bom? Mas eu vou colocar aqui alguns vídeos que vai explicar um pouquinho mais sobre isso também. Eu perguntei quando que o Brasil foi descoberto. Contou-se um pouquinho da história do Brasil no vídeo da aula passada, e eu perguntei que ano que o Brasil foi descoberto. E foi 1500, né? Para quem respondeu isso estava certo. Porém, algumas pessoas ainda responderam errado. Responderam ano 2000, 1970. Acredito que é só prestar um pouquinho mais de atenção. Nós falamos sobre as línguas, né? Por exemplo, na Inglaterra se fala inglês, certo? No Japão se fala japonês. Na Espanha se fala espanhol. E o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Por isso, não falamos brasileiro, falamos português, porque nós fomos colonizados pelos portugueses. Existem outros países que também se fala português. Um desses países é Angola, e foi justamente um dos países que trouxeram alguns escravos lá na época da escravidão para o Brasil. Por isso que nós falamos português. Era a resposta certa, e mesmo assim algumas pessoas colocaram errado, tá? E aí eu perguntei quais foram os mestres de capoeira que foram citados na semana passada. E muitas pessoas responderam errado também. O que mais foi falado foi do mestre Bimba e do mestre Pastinha, que é o tema dessa nossa semana. Nós vamos falar bastante sobre o mestre Bimba, porque é o mestre que iniciou a capoeira regional, é o precursor da capoeira regional, e vocês vão ver alguns vídeos falando do mestre Bimba aqui embaixo, tá bom? É só seguir a descrição dos vídeos, vocês vão chegar ao vídeo correto. Legal. Bom, então com relação à avaliação, foram essas perguntas. Tiveram outras perguntas, mas eram perguntas mais pessoais, onde que você fez o exercício, com quem te ajudou, que nota você daria para você mesmo. Essas coisas são pessoais. Mas houveram algumas perguntas, por exemplo, até que dia que pode fazer a avaliação? Já falei aqui no vídeo, até dia 3 da semana que vem, é na quarta-feira, tá bom? O que mais? As avaliações, mais uma vez eu vou falar, vocês não precisam me mandar comprovante que fizeram a avaliação. É só vocês fazerem a avaliação, clicar no Done, que já vai enviar automaticamente. Não precisa me mandar mensagem e não precisa escrever o e-mail que eles solicitam no final, não precisa. Essa semana foram poucas avaliações, na primeira semana foram 180, dessa vez não chegou a 100, gente. Tem muita gente que não tá fazendo avaliação, tem que ser feita até hoje, tá? Eu vou finalizar lá a avaliação, não vai aparecer mais. Uma coisa importante. Então, sempre que assistir a aula, dá o like lá, o joinha. Por quê? Porque aí você já sabe que você assistiu aquela aula, né? Vai ficar registrado. Eu já vi essa aula, já fica azulzinho lá, né? Joinha. Aí você já consegue se controlar. E também vocês precisam comentar lá, né? Vocês viram que eu dei uma curtida em quem comentou e também dei um coraçãozinho para vocês. Quem perguntou alguma coisa, que tinha alguma dúvida, eu respondi lá, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, pode compartilhar lá nos comentários do vídeo, do primeiro vídeo, que é esse vídeo que eu tô falando aqui agora. Bom, acho que é isso. Leiam a descrição do vídeo, porque se eu esqueci de falar alguma coisa aqui no vídeo, eu vou colocar na descrição, e assim vai ficar mais fácil para vocês fazerem a aula.